Terapeutas, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu Instagram. Toda quarta-feira às 19 horas tem live com temas diversos. Oi Marlete, boa noite, bem-vinda. E hoje nós vamos falar dos padrões que estão impactando você, terapeuta, você e seus clientes. Deixa eu colocar aqui o título no comentário. Deixa eu colocar aqui direitinho, deixa eu ver como é que eu coloquei lá. Como trabalhar padrões invisíveis. Padrões invisíveis. Invisíveis. Cadê? Invisíveis. Que impactam você e seus clientes. Que impactam você e seus clientes. Vai entrando aí, pessoal. Boa noite, todos muito bem-vindos. E boa noite, Valéria, querida, prima. Vamos juntas. Boa noite. E como é que a gente vai falar sobre esse tema? Como é que a gente trabalha esses padrões invisíveis? É claro que tem diversas técnicas, mas a técnica que eu trabalho para poder liberar essas pessoas desses padrões invisíveis é a constelação familiar sistêmica. Amanhã vai ter uma masterclass, não é só para terapeuta TRG, para qualquer terapeuta. Qualquer pessoa pode se tornar um constelador. Então, independente se você é terapeuta já ou não, você pode ser um constelador. Você pode começar pelo curso da constelação familiar sistêmica. A constelação é uma das práticas integrativas complementares que estão na lista do SUS, tá? Ela tá lá, dentro dessas práticas integrativas complementares. São 20 e poucas técnicas, a constelação está lá. Então, se você é um constelador, você pode fazer parte desse movimento de atender pessoas através da constelação, porque ela faz parte das práticas integrativas complementares. Agora, vai depender de cada região, né? Se tem aí um movimento para isso ou não dentro dos postos de saúde. A gente sabe que muitas vezes é na teoria, né, essa lista, mas muitos lugares não trabalham. Mas está lá, na teoria, e a constelação está lá. Olá, Madalena, olá, Elcimar, boa noite, Terezinha, boa noite, bem-vindas. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que um constelador, ele é considerado um terapeuta holístico. O que é terapeuta holístico? É aquele que olha o todo. Holístico não tem nada a ver com esotérico. Só que as pessoas, muitas vezes esotéricas, usam o nome holístico. Mas existe médico holístico, fisioterapeuta holístico, massoterapeuta holístico, que é o olhar do todo. Holístico é isso, só que as pessoas levam para o lado esotérico. Não é. Então, as pessoas têm mania de escutarem as coisas, acreditar e não se aprofundar. A constelação também, muitas pessoas levam para o lado holístico, ok? Do todo, mas outras pessoas levam para o lado esotérico, para o lado do misticismo, e não tem nada a ver. Agora, se o constelador é uma pessoa mística, é uma pessoa esotérica e não sabe separar, ele acaba a pessoa misturando. Mas a técnica não é dessa forma. Então, depende muito da pessoa que está conduzindo o trabalho. Tem gente que leva tudo para o lado espiritual, tudo. Até pessoas da TRG eu já vi, né, já me falaram, eu já presenciei pessoas querendo orar junto da sessão de TRG, pessoas querendo fazer ali
né, questões espirituais no momento da sessão. Não pode. Mas tem gente que mistura. Imagina na constelação que a pessoa sente e às vezes, se a pessoa não sabe o porquê que ela está sentindo, ela pode achar que é algo espiritual. E não é. Então a gente tem que deixar bem claro isso. É sistêmico, não é nada religioso, nada espiritual. O Bert Hellinger, que faleceu em 2019, ele foi o criador da técnica, ele era um alemão. E tem muita gente que fala, ele era misógino, ele defendia pessoas, né, que fazem coisas sem as mulheres quererem, não vou falar o nome para não derrubar a live. Ele defendia essas pessoas, isso não é verdade. Agora, se você, mulher, passou por algum problema desses, né? E você, lá atrás, ficou presa a essa dor vai precisar vir para o campo para você ser tratada. Não é para você perdoar. Não existe isso na constelação. Inclusive, o Bert Hellinger não falava de perdão. Pelo contrário. Para ele, quem perdoa se sente maioral. Eu te perdoo, né? Eu sou maior que você. Então, não pode isso. Constelador não pode utilizar a palavra perdão. Você tem que perdoar o seu pai e sua mãe. Quem utiliza está utilizando errado. Bert Hellinger não falava de perdão. O que ele falava? De você, nós aceitarmos pai e mãe do jeito que eles são. Alessandra, mas eles fizeram um monte de coisa errada. Por que fizeram? Porque são seres humanos que erram e que acertam. Mas esses pais são os pais ideais para mim. Se eu não tivesse vindo dessas pessoas, não seria eu, seria a outra pessoa. Então, o suprassumo da constelação é a pessoa aceitar o pai e a mãe, isso é, honrar a vida que eles deram a você, e tudo que eles fizeram de ruim, que te machucou, você se liberta da expectativa deles serem diferentes. E agradece pela vida. Eu, a partir de agora, vou fazer o meu melhor pela minha vida, já que eu libero vocês, papai e mamãe, das minhas expectativas, dos meus julgamentos. Isso não é você perdoar o seu pai e sua mãe, é você liberá-los para serem quem eles são, sem ilusão. Olhando que antes de serem pai e mãe, são seres humanos. Então tem sempre na constelação essas frases de resolução. Na formação que eu dou todas as frases possíveis para ajudar o constelador. Mas essas frases elas podem vir naturalmente se o constelador estiver embasado na teoria e sentir o campo. Não é gravar o que tem que fazer, é sentir o campo. O que é o campo? O campo é tudo que se forma entre você e o teu cliente naquele momento. Então, você está atendendo um cliente TRG, formou-se um campo entre você e o teu cliente. Só que a técnica não é a constelação, é a TRG, por exemplo. Quando eu atendo como consteladora, formou-se um campo entre eu e aquela pessoa e eu vou acessar o campo dela. O campo familiar, o campo sistêmico daquela pessoa. Ela me autoriza a acessar o dela, tá? Então, o constelador tem as teorias e ele vai obedecer
as ordens do amor. Que ordens são essas? Também são premissas orientadas pelo criador da técnica, o Bert Hellinger. Então, vou falar já já. Oi, Regina, boa noite, Diomar, Vilma. Quero muito fazer a sua formação de constelação. Aguarda. Calma que você vai ter surpresa. Quem é da minha mentoria sempre tem desconto, um desconto maior, então aguarda, tá? Aguarda. Sei que você vai vir. E hoje mesmo no meu grupo, o que eu fiz, gente? O ano passado eu gravei o curso junto com a primeira turma. Gravei todo o curso e continuo fazendo uma vez por mês a prática e a supervisão daquelas pessoas que estão ali no grupo. Então, se você entrar hoje para minha formação, já está o curso todo gravado e você vai ter o grupo do WhatsApp, que eu tô sempre ali tirando dúvida, tô sempre apoiando, né, o grupo, caso surja alguma dúvida. E também estou, vira e mexe, instigando as pessoas a buscarem mais, a fazerem, a se comprometerem, a treinarem entre eles, né? E uma vez por mês eu faço esse atendimento ali dentro do grupo, tá bom? Amanhã a Masterclass é para mostrar para vocês, independente de ser terapeutas ou não, mais a fundo o que é a constelação, e falar da formação, e amanhã vai ter uma condição especial para as pessoas entrarem para o curso, tá? Para a formação. Sempre na Masterclass é como se fosse o lançamento do curso, né? Então, eu fiz uma Masterclass para lançar o curso e para gravar o curso. O pessoal tá lá. Mas agora eu vou fazer outra para vocês poderem entrar, mas pode entrar a hora que vocês quiserem. Se quisesse entrar hoje, pode. Mas não entra não, que amanhã vai ter um desconto, tá bom? Participem comigo. E as pessoas que estiverem lá, eu vou dar a oportunidade de ser constelado por mim. Uma constelação completa. O que eu tenho feito aqui? Não sei se vocês já viram. Coloca aí pra mim quem já viu eu atendendo os terapeutas com a imagem. O que é a imagem? Boto os bonequinhos, coloquei lá a imagem da pessoa, 2026, dinheiro, negócio. Quem viu? Bota aí pra mim. Eu vi, não vi, coloca aí. Vou fazer mais vezes, essa até final de março. Geralmente eu faço fim de semana. Essa live de hoje tem sempre um tema, né? E o tema eu trouxe como trabalhar padrões invisíveis que impactam você e seus clientes. Por quê? Porque eu vou dar essa introdução hoje e amanhã na Masterclass eu vou aprofundar a teoria com vocês. Gratuito. A Masterclass é totalmente gratuita, tá bom? A Grazi tá falando, o curso é maravilhoso. A Grazi tá, de vento em popa. Ela ainda não era terapeuta, né? Mas ela é esteticista, já teve aula comigo há mais de 10 anos, né, Grazi? Não vamos falar o tempo não, senão vamos descobrir a nossa idade. Mas agora, né, o ano passado, ela se tornou uma consteladora, uma terapeuta, uma facilitadora de constelação. E tá de vento em popa, tá tendo muitos resultados bons. A Filomena falou, não sei se entendi, a TRG e constelação interligadas? Não. O que acontece, Filomena? Você é TRG? É porque tem duas Filomenas, uma eu sei que é, a outra disse que ainda vai fazer. Quem é TRG viu o professor Jair falando da TRG no início do curso da TRG, da mentoria. Quem é da TRG viu o professor Jair falando sobre a constelação no início da formação da TRG. Por quê? Porque a TRG é pro indivíduo. Você vai tratar aquele indivíduo, a vida daquele indivíduo, desde a barriga da mãe dele até o momento presente, futuro, tal. Só que a constelação, ela amplia
ela vai trabalhar questões da família de origem. Isso a TRG não trabalha. Então você que está, né, você que está aqui, quem vai ver depois, preso em algum padrão que você não sabe o que é, mas você já fez de tudo e não se liberta, provavelmente é esse padrão invisível que impacta você e seus resultados. Resultados da sua família, resultados do seu trabalho, não importa, está impactando. Por isso que tem terapeutas que falam, eu fiz já a TRG toda, eu já refiz e não consigo me libertar, não consigo viver de terapia. Por quê? Provavelmente, se você mergulhou de cabeça na TRG, não conseguiu acessar, provavelmente é algo mais profundo, é algo herdado, até de terceira e quarta geração. Isso está escrito na própria Bíblia, que infelizmente tem lá essas heranças dos nossos antepassados. Não importa se você conheceu ou não, mas vamos fazer um exercício aqui. Você chegou num local que acabou de sair uma briga feia, aquela briga que teve, né, violência, palavrão, uma briga feia. Você não viu a briga, mas você chegou assim que a briga terminou naquele ambiente. O que geralmente acontece, gente? Coloquem aí pra mim. Gosto que vocês participem. Vocês chegaram logo assim que uma briga acabou no ambiente. O que geralmente acontece com essa pessoa? Vou esperar a resposta de vocês porque tem um delay. Enquanto isso eu vou lendo aqui. A Grazi falou, me descobri na constelação, amo demais. Malvete é outra consteladora de mão cheia, tá arrasando, hein, Malvete? Poxa, o vídeo de hoje, ó, corajosa, parabéns. Eu também me descobri na constelação, até me arrepio aqui. A Vilma falou, eu vi ele falando, A Grazi falou, eu não consegui aparecer em público, morria de vergonha, fui constelada e hoje já apareço. É impressionante como muda nossas vidas, vale super a pena, tá vendo? Sente o clima pesado, a Malvete falou. Quem mais concorda com a Malvete? Oi, Tereza, boa noite, querida. A Vilma falou, sente o clima. Então, a pergunta que eu fiz é, se você entrar num local que acabou de sair uma briga, você não viu a briga, mas você chegou, a briga já tinha acontecido, as pessoas estão falando aqui e eu concordo, e vocês também. Eu não percebo, Alessandra, é porque você está muito desconectada de você, porque quem está conectado percebe. Então, por que percebe, gente? Porque o próprio ambiente vai impregnar aquela violência e mesmo você não tendo vivido, você sente. Isso acontece nas nossas famílias. Você não viveu a briga que a sua mãe teve com a sua avó, mas você muitas vezes está repetindo aquele padrão com a sua filha, por exemplo. Ou você não teve filho porque a sua avó e a sua mãe brigavam tanto que você não viu a briga, mas você sentiu que não é saudável, não é seguro ter filho. Então não acontece igual com todo mundo. Eu estou dando aqui hipóteses, exemplos para vocês entenderem. Então, algo que seu avô, sua avó viveu, você pode estar repetindo esse padrão. E quais são os padrões que são repetidos? Padrões de escassez é muito forte. É um padrão que você não precisou, você não passou fome, você tem tudo, você tem teto, tem comida. Porém, muitas vezes está lá você escassa, aproveitando promoção de supermercado porque ficou barato. Eu conto sempre isso, né? Minha mãe um dia, cheguei na casa dela, tinha mais de 10 caixas de sabão em pó Omo. Falei, eita, tá lavando roupa pra fora? Não, porque tava na promoção.
Gente, no fundo isso é escassez. É medo de não ter. Vamos aproveitar que tá barato. Isso é lá de trás. Antigamente as casas tinham despensa. A minha casa lá do Rio, ela tem mais de 30 anos, mas eu lá morando, eu estava grávida do meu filho mais novo, quando eu fui para lá, eu reformei a casa toda, enfim. Quando a gente estava descascando uma parede lá da cozinha, a parede caiu, bum! Aí ampliou assim, a gente, nossa, ali era uma parede de uma despensa. Que nas casas mais antigas tinham despensa que era para poder estocar as coisas, porque não tinha essa facilidade. Faltava feijão no mercado, tinha fila, né, para comprar feijão. Enfim, aí as pessoas faziam despensa nas casas para estocar. Mas isso não é fartura, isso é escassez, é medo de faltar. Ai, Alessandra, como assim? Eu sempre pensei que era fartura. Não é, gente, não é. Então, isso tudo a gente herdou sem saber, sem ter consciência. Só que você está repetindo essa escassez, por exemplo. Isso aparece muito nas constelações. A Dalva falou, você está despertando em mim esse desejo de passar pela constelação. Amanhã eu vou estar. Você já participou uma vez, não já? Não vou ser constelada, mas você participou da turma. Então, mudei, lógico, algumas coisas da teoria, né? Mas a teoria, a origem é a mesma, porque a técnica é a mesma. Mas serão pessoas diferentes e eu vou escolher ali na hora, tá? A pessoa que eu sentir que mais vai ajudar o grupo. Como assim, Alessandra? Quando alguém passa pela constelação em grupo, quem está assistindo é beneficiado. Por quê? Porque todos nós viemos da mesma fonte. Só muda o endereço, CPF e conta bancária. O que a outra pessoa está vivendo, você também vive em algum nível. Então você, quando vê o outro sendo constelado, você acaba colocando ali a tua vida também, você sente, você se liberta. Então, esse trabalho é muito poderoso. Como é que a gente vai trabalhar esses padrões invisíveis? Através dessas ordens do amor. Ai, aguinha. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Eva. A Eva já passou pela constelação comigo, Terezinha também. Todos os meus mentorados passam, meus mentorados novos, né? E a minha mentoria nova fez 1 ano. Por que eu dei de bônus uma sessão de constelação para todos os mentorados? Para ajudar nisso, nesses padrões que ficam prendendo as pessoas e às vezes as pessoas não sabem. E aí todos eles ganharam de bônus uma sessão de constelação individual comigo, tá? Para poder trabalhar aí essas liberações. Então, na constelação, nós vamos trabalhar as ordens do amor. O que são as ordens do amor? As premissas da constelação. Nós merecemos e precisamos pertencer. Nós estamos sempre buscando pertencimento. Onde? A nossa família. Quem é a nossa família? Nossa família de origem é pai, mãe, irmãos, né? Nossa família. A nossa família que a gente formou e é a nossa família atual é quando você casa com o seu marido, quando você casa com a sua esposa. Não importa se tiveram filhos ou não, é uma família nova. Por que eu estou salientando isso? Algumas pessoas já me disseram que não sabia que era família. Quando casa, a pessoa pensa que se constitui uma família quando tem filhos. Não é, gente. Você saiu da casa de papai e mamãe, casou, você já constituiu a sua família. Então,
Se você continua olhando para sua família de origem, vou colocar os bonequinhos que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Pensei nisso agora, deixa eu arrumar aqui para vocês perceberem. Obrigada aí pelo coração. Eu hoje não vou ter cliente às 8, então dá para fazer esse movimento aqui. Então bora que bora. Não, vou mostrar com a outra aqui que é melhor. Então, olha aí outra caixinha. Vou botar uns aqui para vocês perceberem, entenderem melhor. E amanhã eu quero todos vocês participando. Quem não pegou o link ainda, quem não é do meu grupo de apoio, fale para você poder entrar, para pegar o link lá para entrar no grupo da Masterclass. Boa noite. Vilma falou, quero fazer hoje. Vai dar oportunidade para alguém? Hoje eu não vou colocar aqueles bonequinhos não, tá? Mas vou dar amanhã a constelação completa. Os bonequinhos, quando eu coloco aquele da imagem, geralmente é fim de semana que eu tô fazendo, ou dia de semana quando tava aí no coisa do carnaval. Mas vamos lá. Pai e mãe, você de filha, né? Tá aqui, aí você vai lá e casa. Nisso que você casou, você vai ficar do ladinho do seu marido e seu pai e sua mãe aqui, né? Irmãos, não vou botar todo mundo, vou aqui. Se essa pessoa que casou fica olhando para trás, tentando ajudar financeiramente, tentando ajudar no casamento dos pais, tentando salvar os pais, isso é fora da ordem. Como assim? Filho ou filha, qualquer um dos dois que já casaram, não podem ficar olhando para trás. Alessandra, mas se meus pais precisarem, tiverem doentes, aí é diferente, gente. Eu tô falando de pessoas que estão bem, de saúde, bem lá com a casa deles, enfim. Nós, quando casamos, precisamos viver a nossa vida. Se ficar conectado, querendo meter o bedelho no casamento do pai e da mãe, vai dar problema. Porque essa pessoa que é filha é menor que o pai e a mãe. Foge da ordem, da hierarquia. Pai e mãe sempre vem primeiro, tá? Então eles sabem da vida deles. Mas Alessandra, eu tô vendo que eles moram num lugar péssimo. Eu já falei para sair de lá. Você não tem que se meter na vida dos seus pais. Eles são adultos, eles fazem o que quiserem. Ai, mas eles brigam, eu quero ajudar minha mãe, o meu pai maltrata ela. Vai dar problema para você. Acontece os emaranhamentos quando esta ordem não é obedecida. Casou, você precisa viver a sua vida. Sabe aquele marido que casa e fica ainda olhando lá para a mãe, querendo pagar a conta da mãe, do pai, querendo assumir responsabilidade na casa dele de origem, acaba faltando na casa que ele formou? Pois é, não é saudável. Também é fora da ordem. Estão entendendo? Estão conseguindo se ver aí em algum exemplo ou ver alguém? Coloca aí pra mim. Ai, Alessandra, lembrei de alguém. Ai, Alessandra, nossa, como assim? Isso dá problema? Dá, porque tá fora dessas ordens do amor. Qual outra ordem? Coloquem aí, porque eu sei que tem um delay, tá? Foi o que aconteceu na minha família, tá vendo, Malvete? Né? A gente percebe, né, que tá fora da ordem, mas graças a Deus nunca é tarde pra gente colocar a ordem. Agora,
Vai acontecer o quê? O que a gente espera? Aí não, a gente não tem controle, né? Vai acontecer o que tem que acontecer. Não está sob o nosso controle, mas o que você puder fazer para você cuidar da sua vida porque já é todo mundo adulto, né? Não é mais criança, entende? Meu pai ajudava a família de origem, aí, ó, né? Estou conseguindo me ver, né, Patrícia? Muito bem, não podemos ficar olhando para trás. Ah, mas Alessandra, estão passando dificuldades. No mínimo, você vai precisar fazer com que eles peçam ajuda. Porque às vezes a filha está tão presa lá que antes de pedir ela já está querendo salvar. Não pode, gente. Eles são adultos. Ordens do amor. Isso aí, Malvete. Muito bom. Outra ordem do amor. Se a pessoa está aqui na família dela, ela casou, né? Ela precisa pertencer a essa família, tá aqui do ladinho do marido. Vamos supor, vamos fazer outra imagem aqui. Ela tem pai, mãe, irmãos, vó, né? Só que ela não casou e ela odeia essa família aqui. Por quê? Porque ela tem ciúme desse irmão, ela não quer ficar perto e ela vai, como todo mundo dá conselho, né? Se afasta deles, eles têm problemas, se afasta. Aí a pessoa vai lá e se afasta. Vai viver a vida dela, muda até de cidade, vai embora. Aqui tem algo fora da ordem. Porque ela se excluiu desta família. E quando uma pessoa se exclui, alguém ou alguma coisa vai acontecer para que essa pessoa excluída seja compensada. E essa exclusão pode ser através de sair, se afastar, através de morte, através de perdas, não importa. Alguém vai do sistema. O que é o sistema? Sistema familiar. Todos nós pertencemos a um sistema familiar. Todos nós somos um conjunto de sistemas. Sistema muscular, esquelético, nervoso. Esse é você, esse sou eu, né? Todos nós um conjunto de sistemas. E quando forma uma família, é um sistema familiar. Em última instância, nós vivemos num sistema solar. Então, é tudo reunião ali de sistemas. Quando a pessoa se exclui do sistema ou excluem essa pessoa, vamos supor, ai mãe, pai, eu amo vocês, nós achamos que você não presta, eu não quero mais saber de você, vai embora. Excluir uma pessoa, ela vai ficar lá, alguém do sistema, não importa se é alguém que conheceu ela ou não, vai ter um comportamento para incluir essa pessoa. Ou seja, mais um problema, mais um emaranhado. Ai, Alessandra, eu não acho que isso acontece. Pois é, mas não é a questão de achar, é a questão de estudo, é a questão de fatos comprovados, né? Ah, mas eu não acredito. Acreditando ou não, acontece. Infelizmente, você pode não acreditar, mas é o que acontece. E se permanecer fora da ordem, os problemas continuam acontecendo cada vez mais. Valéria falou, quando o marido não mora na mesma casa, na constelação, está fora da ordem? Não, mas se tá, não mora fisicamente na mesma casa, mas estão juntos, né? Só por questão, né? Aí não vamos entrar no detalhe. Mas estão juntos, são casados, ok, tá vivendo para a relação. É uma forma de viver diferente, mas não quer dizer que está fora da ordem. A pessoa não se excluiu, apenas por algum detalhe está morando em locais diferentes, né? Se não for exclusão, não tem problema. Agora, se for, né? Ah, eu tô morando longe porque eu não aguento ficar perto dessa pessoa, mas eu também não consigo me separar definitivamente. Aí tem algum ruído, né? Tá? Então depende muito.
Tudo que vocês perguntarem, gente, vai depender do contexto daquela pessoa, daquela família. Aqui eu dou exemplos genéricos, generalizados, para vocês conseguirem entender. Mas só quando a gente abre o campo da pessoa é que a gente vai conseguir interpretar melhor. Aqui eu não abri nenhum campo, eu só estou dando um exemplo, né? Vários exemplos, na verdade. O que mais? Falei da hierarquia, falei da exclusão e autoexclusão. Vamos agora o dar e receber de qualquer relacionamento. Você é uma amiga muito dedicada, aí você tem uma outra amiga aqui, aí vocês têm uma amizade maravilhosa, só que essa amiga agora, ela tá olhando para outras coisas, mas você continua aqui mandando mensagem, querendo sair com essa amiga, sentindo saudade da amiga. Só você procura a amiga, só você quer manter a amizade. A amiga tá olhando para outras coisas. Isso não vai dar certo, porque toda relação, seja ela qual for, marido e mulher, amigo, precisa ter o equilíbrio entre o dar e receber. Então, se você tem um relacionamento qualquer, onde você se sente sempre se doando, sempre querendo primar por aquela relação, querendo aumentar mesmo, né, ali o relacionamento de vocês, fugiu a palavra, mas querendo manter, né, e fortalecer essa amizade, só você e a outra tá vivendo a vida dela, vai dar problema. Então, todo relacionamento precisa ter equilíbrio entre o dar e receber. Hoje eu ligo para você, eu falo com você, digo que você é importante para mim. Aí passa um tempo, eu te ligo e falo isso também. Ah, o nome que eu queria lembrar, cultivar a amizade. As duas estão cultivando essa amizade. Não procura só quando precisa. Porque procurar um amigo só quando precisa, isso não é equilíbrio. Entendeu? Casal, mesma coisa. Não dá para você carregar o teu casamento nas costas porque você já deu por perdido que seu marido não faz por onde, mas você vai carregar porque você não quer se separar. Uma hora você vai sentir um peso tão grande, mas tão grande, que você não vai conseguir sustentar essa relação. Por quê? Está fora da ordem. Qual a ordem? Do dar e receber, desse equilíbrio. Estão entendendo? Boa noite, boa noite. E aí, como é que a gente faz para trabalhar esses padrões invisíveis? Colocando os seus representantes. Colocando o problema da pessoa ali para ser resolvido. Então, aqui hoje eu estou demonstrando, estou explicando, mas amanhã na Masterclass eu vou atender uma pessoa com a constelação completa. Qual o valor da constelação, da sessão que dura entre 1h30 e 2 horas? R$350. Então, amanhã eu vou dar um presente de R$350, tá? Para os terapeutas, geralmente eu faço um valor mais acessível, um valor de desconto. Por quê? Eu sei, né, da luta dos terapeutas, enfim. Não cobro 350. Geralmente eu faço um valor especial para os terapeutas, tá? Mas o valor é 350 a sessão. Obrigada, Dalva. Boa noite, boa noite. O que mais? Expliquei as principais ordens do amor. E se a gente estiver fora dessa ordem, vai dar problema. Que problema? Problemas no relacionamento, problemas de repetições que você não sabe,
Aquela coisa assim, ó, terapeuta tem muito, né? Ai, eu tenho vergonha de aparecer. Por que será? Eu já olhei na TRG, eu já fiz de tudo, e continuo com vergonha de aparecer. O que isso pode estar reverberando no seu campo? Vamos supor que você teve uma avó que falava muito, que era expansiva, e na época a mulher que falava muito era mulher dita como mal falada. Não pode, mulher tem que ser recatada e do lar, né? Lá atrás era muito assim. Esta mulher pode ter sido excluída por conta disso, de aparecer muito, de falar demais, e você está sentindo essas sensações que foram da sua avó. Como assim, Alessandra? Lembra do exemplo que eu dei? Do cômodo que você chega na briga e depois você sente? Pois é. Lembra que o sistema vai ter alguém que vai fazer um movimento para compensar lá atrás? Pode ser você. Como é que eu vou saber? Se você já passou por processos terapêuticos, já fez de tudo e não consegue, certamente é algo herdado. E aí nós vamos ver na constelação. Entendeu? Algo que você não tem a explicação lógica, mas você já fez de tudo e você não consegue, pode crer. 99,9% é de algo que alguém está compensando, que você não viu, mas que você sente, por isso que é invisível. Ó, a Cris falando, verdade, uma das minhas avós era assim, tá vendo? As mulheres, lá atrás principalmente, gente, foram muito subjugadas. A mulher que era expansiva, que gostava de rir, que era livre, era taxada de mulher fácil, de mulher, né, de até prosti, né, vou falar a palavra toda, entendeu? E não, elas eram apenas felizes, elas eram apenas livres, mas não podiam ser. Então, a nossa ancestralidade feminina é muito doente. A nossa ancestralidade feminina tem muita coisa para ser curada. E a gente consegue olhar para isso na constelação. A ancestralidade masculina também está muito doente por conta de padrões repetitivos, mas já por outro viés, o viés do machismo, o viés dos homens acharem que são donos das mulheres. Por que que vocês acham que tem tantos homens, infelizmente, dando cabo das mulheres como se fossem donos? Porque não é de agora, é repetição. Lá atrás a mulher não podia nem sair de casa sem a autorização do marido. A mulher não podia trabalhar sem a assinatura do marido. A mulher não podia votar. E vocês acham que isso desaparece de uma hora para outra? Ah, mas agora a mulher pode tudo. Entre aspas. Vai você, mulher, querer fazer, né? Do seu jeito, fazer diferente, viver a sua vida, dependendo de com quem você se envolveu, você vai ter represália. Mas não porque esse homem aprendeu agora, mas é porque ele está repetindo padrões. Eu vejo muito isso. Infelizmente. Tá? As duas ancestralidades, né? Estão doentes, né? A gente tem que ir limpando isso. Ok, Luciane, amanhã você entra, hein, no horário, hein? Às 18 horas, na Masterclass, eu vou atender uma pessoa com constelação completa. Vou
trazer a teoria para vocês, né? O que eu tô falando aqui vai ter apresentação, vai ter um PDF para vocês depois, para o grupo, né, que tiver lá. E vou atender uma das pessoas que estarão lá ao vivo. Eu vou escolher uma pessoa, a pessoa que mais ajudar o grupo. Porque quando uma pessoa é constelada e o grupo está, ele também é beneficiado, tá? A Grazi falou, minha mãe tem 84 anos, sempre foi muito brincalhona, divertida, e me lembro do meu pai falando dela ser assim. Ele é super sério e sempre dava um jeito de deixar ela mais quieta, tá vendo? As mulheres sempre foram silenciadas. E as mulheres que eram mais livres, mais risonhas, né? Não eram já taxadas de safada, mais para trás ainda, nossa, né? Então imagina, a gente herda tudo isso e não sabe. Por isso que infelizmente tem tanto homem fazendo coisas com as mulheres e não é de agora. Porque ainda tem isso, né? Já, ó, a Malvete falou, já ouvi, cuidado para não ser sensual demais, do tipo, você que vai ser culpada se um homem quiser passar dos limites, porque você que está, né, é assim, sociedade machista que a gente vem sentindo essa onda há muitos anos, né? Ai, gente, não é mole não. Terezinha falou, agora me lembrei de uma frase que ouvi do meu pai. Eu estava conversando com uma pessoa e meu pai disse que estava parecendo mola de mascate. Na época dizia que mola de mascate era safadeza, tá vendo? Olha só. Essas coisas que a gente às vezes não lembra, mas você sente. Entendeu? Por isso que é padrão invisível. Mas quando a gente dá luz, eu costumo dizer que a constelação traz luz para o que você vive e não sabe por quê. Ela traz luz. Ah, Alessandra, mas eu posso ver qualquer coisa? Tudo que for algo que está impedindo você de conseguir alguma coisa, de realizar alguma coisa, e você não sabe o porquê, traga o assunto específico para a constelação. Então amanhã, que estiver na Masterclass, não é para você contar história, é para você ir direto ao assunto. Exemplo, quero trabalhar o meu relacionamento com meu marido que não tá bom. Ótimo, vamos trabalhar. Quero trabalhar o meu emprego que não tá bom. Quero ser terapeuta e não consigo viver de terapia. Um assunto específico para a gente ver o que está envolvendo e qual padrão invisível para a gente dar luz e você se libertar dessa repetição, desse aprisionamento, tá bom? Valéria falou, já ouvi de antepassados que a mulher que usava sapato vermelho era considerada a mulher da vida. Meu Deus, eu tenho sandália vermelha, sapato vermelho eu já tive, olha só. E nem sabia disso, tá vendo, gente? O quanto é pesado para a mulher esse papel e que a gente herdou um monte de coisa, uma herança que eu não quero, você também, ninguém precisa merecer isso, mas a gente acaba, sem ter passado por isso, a gente acaba tendo os reflexos de geração para geração. Vamos ver as perguntas aqui na interrogação. Tem uma... Não, tem várias. Vamos lá. Ale, tem diferença na constelação de pôr ou não os bonecos na água? Na água, o que acontece? Quem faz essa técnica na água defende que é mais, como se fosse mais orgânico, porque a própria água faz o bonequinho ir para perto ou para longe. É como se a pessoa acreditasse mais, porque não foi o ser humano que mexeu o boneco. Porém, né, quem coloca o boneco não é o constelador, é a pessoa que está constelando. Então, isso aí para mim é irrelevante,
tá? De funciona mais ou funciona menos. Não, é uma forma de fazer, né? Porque funciona tanto na água quanto não na água, tá bom? É mais esse detalhe que as pessoas defendem, tá bom? A Cris falou, e para dirigir carro e moto, tenho carteira, mas dirijo pouco, tenho vontade de dirigir mais, pela pressa acabo deixando, meu marido também existe trava? Com certeza, Cris. A gente pode olhar. Dirigir carro, muitas vezes no emocional é medo de dirigir a própria vida, tá? Mas é claro que não é isso para todo mundo, mas é algo que a gente faz essa leitura. Ah, não, Alessandra, é por outras questões. Vamos olhar, né? Aí é algo específico, entendeu? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Muito legal, amei a explicação, Ale, obrigada. Isso aqui eu não sei quem foi. Ah, isso aqui foi da caixinha também que eu abri antes. Não é de hoje não, pergunta dos stories, ó. Ah, tá, negócio da infância. Ah, não é de agora não. De agora só tinha da Madá mesmo. Grazi falou, a herança que quer é dinheiro, povo. Esse, né, fica lá. Porque muitas vezes também fica travado, né? Porque lá, quanto mais lá atrás, mais era escasso ter dinheiro, né? Ai, ai. Incrível. Então, eu falei das ordens do amor, falei que esses padrões invisíveis, todos nós temos, né? Toda família tem algo ali que às vezes a gente não vai conseguir acessar, é um segredo de família, e, né? Mas até onde der pra gente ir, a gente vai, né? A gente ajuda, a gente traz luz, né? As pessoas que estão aqui, gente, que já passaram pela constelação, coloca aí, mudou alguma coisa na sua vida depois que você fez, trouxe luz, não trouxe? Porque às vezes eu falando, fica parecendo que eu tô querendo fazer propaganda para vender. Então eu gosto que as pessoas que passaram pela técnica falem para não ficar suspeito, né? Porque às vezes a pessoa, ela tá falando porque ela faz a técnica, ela quer vender. Não, gente. Eu já tive várias liberações com a constelação. Eu sendo constelada, eu participando de constelações, eu vendo constelação da outra pessoa, eu me liberei de várias questões. Não precisava nem eu estar sendo constelada, e sim eu me vendo ali naquela situação daquela outra família, eu me colocava e me liberava, entendeu? A Dalva falou, fiz com você, amei, querida, muito bom. Valéria falou, depois da constelação, acendeu um farol iluminado. Oi, Noemi, minha linda. O que acontece, gente? A constelação é uma técnica de psicoterapia breve. Eu falei que trabalha assunto específico, mas depois que a gente vê aquele assunto, parece que amplia a nossa visão e outros assuntos que nem fazem parte, nem fizeram parte, acabam também reverberando. É incrível. A gente consegue ver, né? Ver coisas que a gente não via antes e, portanto, quando você coloca a luz em algo que está encoberto, você vai conseguir ver melhor. Por isso que a Valéria falou, depois da constelação, acendeu um farol iluminado. Porque você consegue ver, você consegue perceber por onde você está indo. Opa, tô indo lá pro desfiladeiro, não vou não, deixa eu voltar aqui, ó. Antes você não tinha nem ideia, você estava indo padrão automático, piloto automático. Não podemos ficar no piloto automático, gente, vai dar ruim. A Valéria falou, constelação é simplesmente inédito. Como pode esses bonecos trazer tantas informações, né, Valéria? Valéria também é consteladora, tá lá no meu grupo. E, gente, é incrível, é só você
deixar, né, acontecer. A teoria vai te trazer base, lógico, porque tem que ser dentro da teoria. Você não vai inventar nada, mas você precisa sentir. O constelador, o melhor constelador é aquele constelador que sente o campo e não aquele que fica preocupado o que eu vou falar, como falar, o que é certo, o que é errado. Não. Você precisa ter a base, estudar direitinho a teoria, mas na hora você se entregar aos movimentos, se entregar ao que está acontecendo ali. A Grazi falou: eu sempre fui a que fazia as coisas atrás das cortinas, fiz a constelação e gravei vídeo no Instagram, postei caixinha e tudo, só não respondi ainda por vídeo, pois estou com uma enxaqueca horrível. Não é, Grazi, mas nós sabemos o porquê, não sabemos dessa enxaqueca? Ou você ainda não percebeu? Vamos deixar em off as pessoas curiosas. Mas a Grazi falou uma coisa comigo hoje que eu logo liguei quando ela falou que estava com enxaqueca. Quem tem olhos, vejam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Só que tem coisas que são mais além, né? Mais profundas, que às vezes a gente, com esses olhos, a gente não vê. Com esse, da sua intuição, da sua percepção, aí você enxerga. Ah, mas isso não é místico, Alessandra? Não, isso é fisiológico. Nós temos aqui uma glândula, né, chamada pineal, que é uma antena. Uns têm ela mais aumentada, outros menos. Outros desenvolvem essa habilidade, que é a sua intuição, através dessa glândula, enfim. Né? Bora! Oi, Sandra! O pessoal não falou ainda nada, não. Vamos ver se tá travando. Dalva falou, tem a ver com sintomas físicos? Mas em qual sentido, Dalva? Na hora da constelação, quando a pessoa está constelando, ela pode sentir sim, igual no TRG, igual a parte somática. É isso que você está perguntando? Ou sintomas físicos que eu não sei, já fiz exames, vários, não sei a origem. Pode ser de alguém, uma herança de alguém? Pode também. Mas me dá mais informação aí sobre o que você está perguntando. Sabemos? Autossabotagem? Não. Mais fundo de algo que você me falou que você precisava fazer. E eu falei, faz, você já sabe. Você ficou pensando muito nisso, você ficou ali em cima disso, a cabeça dói. Por que a cabeça dói? Porque o corpo sente antes da gente entender, antes da gente conceber o que está acontecendo, o teu corpo já está gritando. Só que às vezes a gente não ouve, ele precisa gritar mais alto, aí para a pessoa se olhar. E mesmo assim, às vezes a pessoa não percebe, ela vai lá, toma um remédio, né? Ah, mas por que passa com remédio? Porque remédio remedia, mas não resolve. Valéria falou, vou sair, obrigada por se dedicar tanto, tamo juntas, querida. Quero ver vocês também fazendo isso. Vocês, terapeutas, precisam entender que vocês precisam servir. Servir. Como é que eu sirvo? Cada um tem a sua forma, mas doação de tempo é um serviço muito bom, porque tempo é dinheiro, né? Eu tiro aqui toda quarta-feira, 19 horas, fazer live. É um tempo que eu poderia
disponibilizar para atender, para ganhar dinheiro, mas eu tô aqui com vocês. Mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, deve ser da Dalva. Enxaqueca desde a adolescência, nada resolveu até então. Ah, isso aí, Dalva. Pode ser sim, tá? Pode ser. Se a pessoa já investigou tudo, né? Já fez de tudo e nada resolve, podemos ter padrões repetitivos, sim. Sim, no físico também. Tá? Ok, meu amor. Beijo, Noemi. Vamos marcar sua sessão, hein? Manda pra mim, tá bom? É desse jeito, meus amores. Olha, doença serve. Tem um livro chamado A Doença como Caminho. Aí fala muitas coisas da psicossomática. A doença não é uma maldição. Às vezes realmente ela é um caminho para você se olhar. Dona Grazi entendeu, né? Aham. Pois é, eu percebi logo. Logo quando eu vi o seu story lá falando, eu percebi logo que era isso. Se liga. A gente precisa se ligar, gente. Tudo tá envolvido. Nada é separado. Nada. Mas nós precisamos observar. Não é ficar, ai meu Deus, né? Ai, então isso... Não, você não é vítima das circunstâncias. Mas você vai sentir porque você é ser humano. Sentiu, olhou, percebeu, faz o que é possível, o que não for você entrega. Entrega para quem? Para quem você confiar. Que eu chamo de Deus. Você pode chamar do que você quiser. Né? Entrega para Deus quando você não pode. Porque não adianta você ficar batendo, né? Dando, como minha avó falava, murro em ponta de faca. Você vai se cortar, você vai se quebrar e não vai resolver. Então entrega. Buenas noches, Silvia e Vânia queridas. Chegaram no finalzinho. Mas vocês sabem que fica gravado. Amanhã vai para o canal vizinho. E amanhã tem a Masterclass. Então espero todos vocês. Independente de vocês já serem consteladores ou não, vai ter prática. Então se puderem, às 19 horas é a live de quarta. Mas todos os trabalhos que eu tenho feito de atendimento, de constelação, de mentoria, às 18 horas, tá bom? Grazi falou, eita, que mulher boa, da gota serena. Te amo, também te amo. Conexão, né? Quando a gente tá conectada, a gente não perde uma. Mas eu não posso também ficar só mostrando para vocês. Eu preciso que vocês desenvolvam isso. Né? Quando eu não estiver aqui, você não vai ter que ver? Então, ai, como assim, Alessandra, não fala uma coisa dessa? Gente, eu não sei quando vai ser, mas vai. Então, né? Como a gente não sabe, e isso deveria ser mais natural possível, porque quando a gente fala que a gente é finita, a gente valoriza mais a vida. Então, a gente pode não estar aqui amanhã. Faça o seu melhor hoje. Parece clichê, mas é uma realidade, não é clichê. Então, a morte serve para você valorizar a vida e não o contrário. Ai, mas vai acabar. Enquanto você não sabe quando vai ser, aproveite a sua vida. Faça o melhor que você puder pela sua vida. Com essa eu fecho essa live e mando um beijo no coração de cada um. Quem for ver depois também, fiquem com Deus. Ah, obrigada, amor. O de folha,
Tem o de folha e tem esse, ó. Gratidão, meus amores, gratidão. Obrigada pelos corações e vamos valorizar a nossa vida. A nossa vida tem valor inestimável. Beijo, beijo no coração. Ok, Silvia, veja assim. Valdirene, um beijo, meu amor. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Vilma, quero ver você lá, hein? Da Folha. Também gostei. Tô fofo, né? Combinando com a florzinha aqui, ó. Folha e flor. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E amanhã estaremos juntos, tá? Fui. Tchau, tchau.